vamos tratar hoje do livro mais novo do Dr. Alfredo Pereira Júnior, e primeiramente nós queríamos destacar a ideia de salvar o mundo. Uma utopia, eu coloco, né? Uhum. Ela nos leva também a lembrar de Thomas Morris, em seu livro Utopia. Só um comentário, um pequeno comentário de introdução. O livro basicamente mescla elementos ficcionais com elementos factuais. Portanto, é um livro fronteiriço, eu classifico, né? Trabalha entre as fronteiras narrativas, entre ficção e fato. Só aí a gente discutiria a live toda, né? Mas a primeira pergunta que eu gostaria de O que é discutir, ficção e o que é fato aí? isso, isso. É. Mas vamos para as perguntas mais objetivas, né? Né? Você poderia explicar essa ideia que a economia não atua bem na administração pública? Sim. Tem até um livro aqui, deixa eu pegar aqui, A Hora dos Economistas, né? Ele Uhum. está falando desses últimos 10 anos, ou até um pouco mais, em que a administração pública foi entregue para os economistas, né? E os economistas, eles têm uma certa formação muito ligado com a econometria, né? Com os tratamentos de dados, a abordagem quantitativa, né? Mas a administração pública, sendo uma área social e humana, ela precisaria de uma abordagem que eu acredito mais qualitativa, que é o que eu faço, né, nessa fronteira entre fato e ficção que esse livro se move, é mais sobre questões qualitativas. Você vê que nesse livrinho não tem números, né? É só questões qualitativas, assim, sobre qual, qual o dever dos governantes, né? O que o Estado deveria fazer para melhorar a vida do povo, basicamente isso, né? Aí o salvar o novo mundo é um pouco essa ideia de da gente conseguir que os governantes existentes, atuais, não estraguem o mundo, né? Não estraguem a vida humana, não estraguem a natureza, porque a gente vê que os governantes, ao invés de melhorar a vida do povo, eles acabam sabotando, né, a vida do povo e sabotando a natureza. Então, gera essa enorme crise que a gente vive. Então, a ideia seria salvar o mundo dos governantes ruins, né? E por que o novo mundo? Porque nós estamos aqui na América, que é o novo mundo, né? E nós temos essa relação complicada com os Estados Unidos, principalmente, né? E também temos outras relações aqui na América do Sul, que nos colocam num contexto, né? O nosso contexto é esse, né? Nós estamos no Novo Mundo, na América, e o livro tenta mostrar que que o Brasil, em particular, pode trazer um novo modelo para o mundo todo, né? Combinando uma visão social com, né, com uma democracia, quer dizer, uma democracia social, ou uma democracia sociocrática, como a gente coloca para distinguir da ideia convencional, daquele socialismo totalitário, autoritário, né? Então, não seria essa alternativa da gente adotar aquele modelo de socialismo que já foi refutado, né, em muitos países, né? Mas a gente inventar uma democracia social a partir da nossa experiência histórica, né? Com aquilo que o Brasil tem que pode oferecer, né, como modelo para a gente sair dessa crise do capitalismo. O que seria controle de produção? Dentro dessa lógica que a economia estaria subordinada à administração pública, né? Assim, a ideia de controle da produção, na verdade, vem dos bolcheviques, né? Aquela ideia do controle operário dos meios de produção, né? Mas hoje em dia isso aí não chega nem a ser utópico mais, né? Isso aí já com a precarização do trabalho, né?
O trabalhador não tem mais condição, autonomia para se organizar no seu sindicato e controlar, né, em conselhos de fábrica, né, que é a ideia lá da Rosa Luxemburgo e outros. Então, né, o controle, que eu entendo hoje em dia, teria que passar pelo mundo digital, pela internet, por um sistema de informação que possibilitasse uma democracia no plano digital, né? E esse controle seria de baixo para cima e de cima para baixo, ou seja, né, nós precisamos de um canal de comunicação entre os governantes e o povo, tal que o povo possa controlar os governantes e os governantes possam controlar a economia popular, induzindo, né, induzindo uma economia mais sustentável e mais solidária, né? Porque não dá para a gente esperar que o próprio povo vai fazer isso por conta própria, porque esse povo está numa situação muito precária, lutando pela sobrevivência, endividado, né? Agora, o Estado ele tem o poder, né, através do financiamento público, do investimento público, de induzir, por exemplo, uma economia mais ecológica, mais de acordo com o meio ambiente, né? Utilizando melhor os recursos do bioma brasileiro, aqui no caso, né? O Estado pode financiar empresas mais cooperativas, que estão mais voltadas para o bem-estar das pessoas e não tanto voltado para o lucro, para o enriquecimento privado, né? Porque nós estamos numa sociedade que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais endividados, né? Sem condições, né? De autonomia financeira na sua própria vida, né? Você coloca o que seria exatamente esse processo de mobilização da economia, né? Microeconomia, macroeconomia. É um assunto muito complexo, né? E nesse livrinho eu tratei desse assunto, né, através de diálogos entre o personagem principal, né, que tem o pseudônimo de Lucky Charms, e os ministros do atual governo. Inclusive tem um diálogo hipotético, né, com o presidente Lula. Eu não coloco o nome das pessoas, né, mas é possível a gente identificar quem seria cada um, né? Porque para viabilizar uma proposta desse tipo, precisa que o Poder Executivo, né, quer dizer, o corpo de ministros, eles tenham um projeto, né, um modelo, né, para implementar no Brasil, né, e precisa ter um modelo de atuação conjunta, né, do Estado Federal com os municípios e os estados da federação, que possibilite, né, articular a microeconomia, ou seja, as empresas, né, seja do setor primário, né, agropecuário, setor secundário da indústria, setor terciário de serviços, articular esses setores da economia com as universidades públicas e com o ensino médio, né, para, através de um esforço conjunto, se conseguir que já no ensino médio já se ofereça uma perspectiva de futuro para a juventude, né, de haver apoio do Estado para iniciativas daquela economia que a gente deseja que haja, economia solidária e sustentável. Então, seria um esforço conjunto de vários setores da sociedade, que aliás, os setores que deram apoio ao atual governo, né, na eleição do atual governo. Então, um esforço conjunto, continuando as perguntas do Ronald, você acha que é uma contingência na administração pública? O que dizer da ação dos organismos internacionais? O que seria mobilidade para pessoas e comércio? Qual é o seu conceito de pessoa e qual é o seu conceito de comércio aqui? Bem, evidentemente, nós temos dois grandes modelos no mundo, né, no comércio internacional, que é aquele modelo voltado, né, um modelo competitivo, né, chamado neoliberal, em que cada um por si, né, há uma competição entre as empresas, e essas empresas são multinacionais, são empresas que são financiadas por grandes conglomerados financeiros, né?
e que elas ditam as tendências, né? Elas manipulam a opinião pública através da propaganda, agora através dos algoritmos da inteligência artificial, né? Nas redes sociais, etc. Então, existe já esse modelo que é bem sucedido para aqueles que interessados, né, nesse modelo, ele é muito bem sucedido, mas não atende, né, a uma maioria da população que cada vez está mais excluída e inferiorizada, né, endividada. Então, a gente pode, aí que estaria talvez um aspecto um pouco utópico, né, que resgataria, de certa forma, o chamado socialismo utópico, né, ou socialismo fabiano, a ideia de uma economia mais solidária e mais amigável com o meio ambiente, né, que se baseasse mais na cooperação dos trabalhadores, né, e numa apropriação mais equitativa do produto do trabalho. E hoje em dia isso passa, ao meu ver, principalmente pelo modo como o dinheiro é distribuído na sociedade. Porque o que acontece é que é o Estado que é o emissor primário da moeda, né? Também os bancos fazem uma emissão, né, bancária, né, de contabilidade bancária, e então, né, isso tudo contribui para a liquidez da economia, ou seja, para a disponibilidade do dinheiro para as pessoas fazerem suas transações, né, no seu dia a dia, comprar, vender e garantir sua sobrevivência. Então, esse outro modelo seria um modelo, né, na minha visão, né, que passa por uma mudança no modo como o dinheiro é distribuído na sociedade. E o Brasil é pioneiro nisso com a Bolsa Família, né, a chamada cash transfer, né, o Estado transferindo dinheiro para a população mais empobrecida, né? Então, essa seria assim a alavanca de todo o processo, né? Porque o que acontece dentro do modelo neoliberal é que o Estado ele acaba sendo apropriado, né, pelos grandes conglomerados financeiros. Então, o dinheiro que o Estado emite, né, através dos seus gastos e através da emissão de moeda, esse dinheiro é apropriado por poucos grupos, né, financeiros, é acumulado, né, pelos o capitalismo hoje é um capitalismo financeiro, né? Nós temos então formas bastante sofisticadas pelas quais esses grupos, essas pessoas que são proprietárias desses grupos financeiros, elas se apropriam do dinheiro, né? Então, o dinheiro deixa de ser um bem público e se torna um bem privado. Então, a mudança seria no modo de distribuição do dinheiro, né? Idealmente, né, seria que cada tostão, cada centavo que o Estado emite fosse distribuído por todos os cidadãos daquele país, né? E não fosse direcionado apenas para aqueles grupos mais poderosos, economicamente mais poderosos, né? Então, nós teríamos progressivamente, né, uma redução da desigualdade econômica, porque não se mexeria no direito de propriedade, né? Não haveria nenhum tipo de confisco ou de violência contra o direito de propriedade, né? Mas haveria uma progressiva uma distribuição progressiva do dinheiro de um modo mais igualitário. Então, isso faria com que as pessoas mais empobrecidas pudessem, né, progressivamente, elas poderiam ter um maior acesso, né, ao dinheiro inicialmente para sobreviver, né, com alguma dignidade e até se organizarem e criarem empresas, né, de cooperativas produtivas, né, produzindo aquilo que o povo precisa, ou seja, gerando produtos, né, de consumo popular. E isso, então, aumentaria o acesso do povo a esses recursos do próprio povo, né? Então, ao final das contas, o processo econômico tem como protagonista o povo, como produtor, consumidor, e o Estado entra nisso
através do modo como ele aloca o dinheiro, né, o fluxo monetário dentro dessas relações de produção e de consumo, certo? Outra pergunta que o Ronald fez aqui, né? O que seria justiça intergeracional? Né? O senhor vai do mais velho até o mais novo. E por que não ir do mais novo para o mais velho? Bem, como dizia o conjunto de rock, o The Who, né, naquela música My Generation, os mais velhos controlam todos os fios, né, da sociedade, controlam. Os mais velhos têm o poder, né? As novas gerações, inicialmente, elas não têm o poder. Depois elas vão herdar, né, tudo que a sociedade dispõe, né, com a morte, né, dos mais velhos. Mas eu entendo que os mais velhos têm que abrir o caminho. A gente não pode colocar o peso nos mais jovens, até porque nós estamos com essa nova geração, né, milenial, ela está muito sufocada, com falta de alternativas, né? A sociedade não apresenta caminhos para essas pessoas poderem desenvolver suas potencialidades, né? Os caminhos já existentes estão muitas vezes bloqueados ou estão com uma série de de obstáculos, né? Então, eu entendo sim que a geração mais, as gerações mais velhas, né, devem trazer caminhos novos para as novas gerações, né? Então, por isso que tem essa ideia, né, de um grande programa de financiamento de formação de empresas a ser levado no ensino médio. Empresas dentro de um certo perfil, né? Empresas que sejam baseadas na cooperação e na relação sustentável com a natureza, né? Elas receberiam financiamento público, né? E isso envolveria, é claro, os professores também, né, do ensino médio, professores universitários, que dariam o conhecimento científico, tecnológico para essas empresas funcionarem a contento, né? Nós temos na universidade pública muitas pessoas que estudam o nosso bioma, né, e que podem ajudar, principalmente na área que eu julgo que é mais estratégica, que é a área da alimentação e nutrição. Nós temos muitos recursos na natureza que nós não aproveitamos de uma forma adequada, né? E nós podemos nos tornar a principal potência na indústria alimentícia, na produção de alimentos no mundo, e de uma forma mais ecológica, mais sustentável. Nós temos tecnologia para isso nas universidades públicas, nos vários cursos, né, de nutrição, de engenharia florestal, de agronomia. Nós temos, e outras engenharias, né, nós temos condições de, sem fazer dívida externa ou interna, né, sem endividamento do Estado, de utilizar melhor esses recursos, né? Para isso, nós precisamos formar novos empresários, formar nas novas gerações uma mentalidade empresarial diferente da que existe hoje em dia. Mentalidade empresarial hoje em dia ela é muito voltada para a competição, né, e para os ganhos financeiros especulativos, né, até com as criptomoedas, né, e outros tipos de artifício que as pessoas fazem para obter um ganho financeiro sem estar produzindo, sem estar contribuindo para a vida da sociedade. É uma forma muito egoísta, né? É uma usura, né? Então, os jovens muitas vezes são formados com essa mentalidade, né? E querem, então, ser vencedores, querem a prosperidade dentro desse modelo. Mas nesse modelo, né, para uma pessoa que tem sucesso, nós temos milhares que fracassam, entre aspas, né? Fracassam em termos dessa competição cega e desumana, né? Então, a proposta, sim, né, que no livro ela é tratada de um modo ficcional, mas é que realmente haja um grande projeto nacional de mudar esse modelo, né, e que isso seja levado para o ensino médio, né, usando os conhecimentos do ensino superior, das pesquisas feitas nas universidades,
isso seja levado para o ensino médio para formar a juventude com uma mentalidade mais de acordo com as metas estratégicas do país, né? E quais seriam essas metas estratégicas? Basicamente, eu acredito que nossa vocação é a produção de alimentos, usando os recursos da natureza de modo sustentável, tá? Dos biomas brasileiros, né? Então, acho que seria, então, um projeto que contemplaria com financiamento público as iniciativas de alunos e professores do ensino médio que formassem, né, cooperativas ou indústrias, outro tipo de indústrias solidárias, né, que não estivesse voltada apenas para obter um ganho financeiro. É claro que elas precisam ter um rendimento bom, né, precisam ser eficientes, eficazes e ter um retorno financeiro para elas continuarem existindo, mas o objetivo principal seria, né, produzir os bens de consumo popular e para exportação, porque esses produtos seriam de grande interesse para o mundo inteiro, como nós temos já, por exemplo, a castanha do Pará, o açaí, o guaraná, né? E como o café, né? O café que é uma locomotiva para o Brasil, né? Já há muito tempo. Como esses, nós teríamos muitos outros se a gente fizer pesquisa e houver investimento e pessoas trabalhando com isso. Então, essa é a proposta prática que aparece nesse livro, né? Um livro assim que está trabalhando no mundo aí da fronteira da ficção com a realidade, mas que teria uma aplicação, uma praticidade grande nisso tudo aí, né? Bem, então, terminando aqui, o Ronald perguntou o que seria a democratização sociocrática. A ideia de democracia sociocrática, ou se vocês quiserem, né, democracia socialista, seria a ideia de um modelo que, infelizmente, não existe ainda, né, em nenhum país, porque os países socialistas tendem a não ser democráticos, os países democráticos tendem a ser capitalistas, neoliberais, né? A ideia da democracia sociocrática seria uma democracia, né, em que o Estado atua para promover o bem comum, né, e que uma sociedade que dispõe de meios eficazes de comunicação de todo o povo com os governantes, para que o povo controle os governantes e para que os governantes possam implementar projetos estratégicos com o apoio popular. Então, a ideia seria de a gente conjugar ou integrar programas como o Bolsa Família com programas de financiamento público para gerar novas empresas, novos empreendimentos solidários, sustentáveis. A ideia básica seria essa. Então, nós teríamos uma democracia que estaria transitando para um regime mais social ou socialista, mas sem comprometer o processo democrático. Seria uma democracia não só parlamentar, como já existe, mas uma democracia também que se faça, né, de modo mais participativo por meio da internet. Então, isso implica um uso diferente da internet, né? Um uso diferente, inclusive, da inteligência artificial, para uma governança que eu estou atualmente chamando governança híbrida, que usasse, né, a inteligência artificial para a fidedignidade da informação, para, né, prover de informação de base científica confiável os empreendimentos da sociedade, né? E também, né, um meio que possibilitasse essa comunicação entre povo e governante, mas de um modo contínuo, não só de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, como nas eleições, mas que isso acontecesse continuamente. Então, seria uma espécie de um fórum, que a gente já chamou de Fórum Popular Online, né? Que seria um fórum que estaria num aplicativo, que também seria aplicativo para as trocas de informação, solicitações que o povo tem para os governantes nos 3 níveis, municipal, estadual e federal.
e também ligado ao recebimento do Bolsa Família e de outros benefícios sociais. Então, num só aplicativo, se trataria da transferência de dinheiro, né, do Estado para o povo como credor de toda emissão monetária do Estado, financiamento de empreendimentos populares, solidários, sustentáveis, e também o controle dos governantes pelo povo. Então, numa situação como, por exemplo, de pandemia, de Covid, né, o povo poderia cobrar dos governantes, né, uma melhor assistência, a compra das vacinas, né, os aparelhos de oxigenação, etc. Isso tudo poderia ser cobrado.